Oi, pessoal, muito boa tarde. Vamos começar com a nossa aula de hoje sobre as medidas de massa. Quando nós falamos massa, é a expressão que nós damos quando nos referimos a peso. Ah, professora, peso e massa não são iguais? Não são iguais, porque quando falamos do peso, estamos falando da força de atração que nós temos para o centro da Terra. Esse peso é expresso em gramas ou em quilogramas ou em miligramas. No caso do peso das pessoas, né, em quilogramas. Então, o instrumento usado para medir a massa de um corpo é a balança. Observe alguns tipos de balança. Então, nós temos a balança digital, a balança com dois pratos, que tem os pezinhos aqui, ó, correspondentes, né? 250 gramas, 500 gramas, e esse aqui, nem imagino quanto que pesa, esse pequenininho aqui. Mas tem a balança dos pratos e os pezinhos correspondem a 1 quilo, meio quilo, 250 gramas. Então, ela é mais difícil de manusear. E tem a balança do consultório médico, né? Que tem o peso. E aqui tem uma reguinha também, que a gente faz a medida. Geralmente, a gente coloca as crianças aqui para medir. E aqui tem um pezinho também, que a gente vai equilibrando, né? Na hora da pesagem. Aí nós vamos responder atividade, se sim ou se não, se você pode usar a balança para medir. Uma quantidade de queijo, você usa balança, você vai colocar se sim ou se não. Letra B, a quantidade de tomates para fazer uma salada, você vai usar a balança, se sim ou se não. E a largura de um livro, você vai colocar se sim ou se não. A massa de um pacote de arroz, então, o livro fala certinho, a massa, né? Essa massa nós expressamos em quilo. Então, você vai colocar se sim ou se não, se nós usamos a balança. E para equilibrar duas balanças, Silvio usou potes com feijões. Veja a quantidade de feijões que ele precisou colocar nos potes em cada caso. Então, no primeiro pote, tem o potinho de feijão e tem o azeite de oliva aqui para ele equilibrar. E aqui, pode observar que esse pote está com metade de feijão. Aqui um pote todo cheio, né? E ele equilibrou com um vaso de plantas. Nesse vaso de plantas tem a terra, tem o peso do próprio vaso de argila, mais as plantinhas. Qual objeto tem a maior massa? A lata de azeite ou o vaso com flores? Então, você vê através da quantidade dos feijões também, né? Agora, vamos falar aqui das outras unidades de medidas relacionadas ao quilograma, né? Nós temos o quilograma, que a gente expressa em kg. Nós temos o grama, que nós expressamos com esse G minúsculo, e o miligrama, com M minúsculo e o G minúsculo, são os símbolos. Esses símbolos são símbolos universais, são símbolos determinados pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, o quilograma é a unidade de medida mais conveniente para expressar a massa de uma pessoa ou de uma mala, por exemplo. O grama é a unidade de medida mais conveniente para expressar, por exemplo, a massa de uma laranja ou de uma caneta. E já para expressar, por exemplo, a dose de um remédio, é comum 1 miligrama como a unidade de medida. Então, nos remédios, né, o miligrama, vocês podem observar que 500 miligramas, que é a metade de 1 grama, já é bastante coisa para a gente ingerir como medicamento. E o grama, geralmente, vocês podem observar que vem expresso assim, em balas, chicletes, nas embalagens menores de guloseimas, né? Agora, aqui na atividade, as balanças a seguir mostram a massa de cada criança em quilograma. Então, a Wanda com 24 quilos, a Fernanda com 25 e o Marco com 19 quilos. Qual das crianças tem a maior massa? Você vai colocar. Você tem mais ou menos
mais ou menos quilogramas que a Wanda. Então, com referência ao peso da Wanda, você vai colocar se você tem mais ou menos que esse peso e quantos quilogramas Marco tem a menos que a Fernanda. Então, você vai fazer o cálculo aqui em linha reta e colocar. E para equilibrar uma balança de 2 pratos, foram colocados 50 maçãs em um dos pratos e metade de uma melancia no outro prato, sabendo que 10 dessas maçãs têm 1 quilograma, então a cada 10 maçãs tem 1 quilo. Então, quantos gramas tem essa melancia? Tem uma melancia dessas que foi colocada no outro lado do prato. Então, com esse grupinho de 50 maçãs, né, você montando de 10 em 10, vai descobrir quantos quilos tem a melancia. E aqui na página 64, nós vamos, na questão 3, estimar as massas. O que é estimar? É contar para mais ou para menos. Então, aqui tem a manteiga, tem a farinha de trigo, nós temos um carro e nós temos um leão. Então, nós vamos estimar o que cada um pesa. 1 quilo, aqui é 250 gramas, aqui é 250 quilos, aqui é 10 miligramas, pouquinho, né? E 980 quilos. O que aqui é mais pesado desse lado? Então, vocês vão observar. Nós temos a pena também, é a mais leve de todas. Então, você vai associar ligando, tá? Agora, nós vamos observar essa tabela aqui. 5 crianças precisavam atravessar o rio usando o bote de Enildo, mas a carga máxima que o bote pode carregar é até 170 quilos. A massa de Enildo é 68 quilos. Veja no quadro ao lado a massa das crianças. Encontre 3 crianças que possam atravessar o rio no bote com Enildo, sem ultrapassar a carga máxima suportada pelo bote. Então, a carga máxima, 170 e o Enildo tem 68. Vocês vão montar uma soma aqui com esses pesos que não ultrapasse aqui a carga máxima desse bote. Então, você tem que fazer por tentativa com esses pesos da Clara, do Marcos, da Fernanda, do Davi e do Carlos. Aí, você vai colocar aqui quem pode ir no bote com o Enildo, sem ultrapassar essa carga de 170 quilos. Depois, na página 65, nós vamos fazer as comparações. Nós temos o café com 250 gramas, o café de 500 gramas e o café de 1 quilo. Complete o quadro abaixo com o nome dos produtos mostrados a seguir, de acordo com a massa de cada um deles. Então, aqui nos dá uma noção, né? Ó, 250 gramas é a metade de 500 e 500 é a metade de 1 quilo. O que nós vamos fazer aqui? O que tem mais de 1 quilo? O lápis, aqui parece um pêssego, né? Um pêssego. O que tem mais de 1 quilo? A cadeira, o celular ou a bicicleta? E o que tem menos que 1 quilo? O que tem menos que 1 quilo? Celular, cadeira, lápis, a fruta, que eu penso que é parece uma nectarina ou um pêssego, ou a bicicleta. E você vai escrever de um lado e do outro o que tem mais de 1 quilo e o que tem menos de 1 quilo. O que é bacana é que a situação das medidas de massa são situações que ocorrem conosco no dia a dia, nas embalagens das coisas, né, dos remédios, dos produtos e dos alimentos, né, e nós temos que pesar as verduras e as frutas para comprar. Então, bom momento de estudo, fiquem com Deus, até a próxima aula.